Aí eu quero voltar com outro vídeo. Agora que tinha passado da meia-noite, então a gente pode começar a ser esquisito, né, Silvano? Depois de meia-noite tá Pode. liberado, né? Ah, depois da meia-noite te conto, né? Tá na hora de contar. Então, eu vou começar primeiro com o vídeo do Kitsune, Grande Leonardo Camargo. que é os consensos do meio otaku e a função da crítica. Entendi. Ainda bem que eu não sou Qual- crítico. Qualquer coisa, se eu não gostar do vídeo, eu mando um pescotapa pra ele. Pode mandar. Vou mandar um pescotapa no senhor Leonardo Camargo. Então é isso. Do jeito que a autoestima dele é capaz dele aceitar de bom grado. Então vamos lá. Esse vídeo pode parecer um pouco defensivo, digamos, Vamos aí. Amo o senhor Leonardo Camargo. porque a gente acabou de postar o nosso VideoQuest 81 do Kimi no Na wa, e só que não é essa a questão. Esse vídeo, na verdade, nasceu de um post que eu fiz pedindo sugestões para os nossos padrinhos, que são os nossos apoiadores no Padrim, e um deles, o Rafael, que inclusive tem um canal no YouTube, assistam, ele deu essa sugestão de falar um pouco sobre o papel da crítica, principalmente pensando em Kimi no Na wa, pensando, por exemplo, no Dragon Ball Super, né? E a peculiaridade do Kimi no Na wa e da nossa situação para esse vídeo do Kimi no Na wa é a questão que esse filme, Your Name, ele é meio que um consenso. Chegou-se ao consenso do meio otaku que Kimi no Na wa é bom. Ponto. Ele é Ele é ruim pra emocionante, porra. ele é bonito, ele é muito bem animado, ele é um romance. É bom. E quando você não acha bom, você está indo contra a corrente. E eu e o Urso não achamos bom esse filme e nós fomos contra a corrente. Nesse caso, acabou nem sendo um grande problema. A gente teve problemas maiores em outros vídeos onde a gente falou mal de coisas que as pessoas não gostam. Às vezes a gente fala uma coisa negativa de algo no meio de um monte de coisas positivas. Eu lembro até hoje o VideoQuest, que foi o primeiro, que a gente ainda vai continuar um dia, do One Piece. E no meio de um monte de coisa positiva, eu falo que eu não gosto do Zoro. E nossa senhora, como você pode falar que você não gosta do Zoro e tudo mais? Porque existe uma série de consensos no meio É ruinzão otaku, que eu acho muito interessante. Um dia talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, mas tem uma série de consensos que você não pode ir contra. Umas coisas que parece que o meio todo chegou e concordou e falou, não, é isso, acabou. A gente já decidiu. Às vezes a gente tá do lado desse consenso. Existe o consenso de que o anime de 2011 do Hunter x Hunter é ótimo. Eu faço parte desse consenso. O anime de 2011 do Hunter x Hunter é ótimo. Full Metal Alchemist, um ótimo mangá. Full Metal Alchemist Brotherhood, melhor anime de todos. Eu tô do lado dessas pessoas. Às vezes a gente não tá do lado dessas pessoas. Sei lá, eu não faço parte do consenso de que a segunda metade do Death Note é péssima. Eu não faço parte do consenso de que bom mesmo é Lost Canvas. Qualquer coisa que o original tenha feito é lixo. Lost Canvas é a versão certa de Cavaleiros do Zodíaco. Esse tipo de coisa. Inclusive foi até interessante acompanhar de fora, essa é a minha visão de fora da Dragon Ball Super, porque eu tenho muita impressão de que ele começou e o consenso era lixo. Caça-níquel, lixo desnecessário, por que essa bosta existe? E hoje o consenso é, meu Deus, Dragon Ball Super é a melhor coisa que tem, que da hora! Claro que isso não é exclusividade do meio otaku, um monte de outro. O meio nerd, geek, tem muito disso, de criar esses consensos. E você. Tipo, o fim do Lost é ruim, ponto. O terceiro Batman do Nolan é ruim, ponto. Esse tipo de coisa que todo mundo concordou, já era. Por exemplo, alguns desses consensos eu faço parte. Batman vs Superman é horrível? Também acho horrível. É lógico que quando a gente tá falando desse tipo de consenso, vai ter alguém nos comentários falando, não, mas eu não acho Batman vs Superman péssimo. Tudo bem, você não acha. Uma grande maioria acha, e provavelmente quando você fala isso, muita gente olha pra você e fala, você gosta de Batman vs Superman? Isso acontece, você deve saber que isso acontece. Eu gosto de pensar em mim mesmo como um crítico. Eu gosto de pensar que o que eu faço no VideoQuest é uma, no mínimo, tentativa de fazer crítica. Eu não vou ficar aqui debatendo semântica e querendo chegar num ponto de qual é a diferença entre crítica, resenha, review, não é essa a questão. Eu acredito que o que eu faço é crítica. E quando eu me proponho a fazer o que eu acredito que eu... Eu não, o que eu faço é ataque. Eu ataco. Eu fazia crítica quando eu tinha tempo. Crítica é coisa de otário. O bagulho é atacar, eu ataco. faço, que eu acredito que eu deva fazer pra mim mesmo, que eu tenha me dado essa missão, tem uma série de barreiras que eu tenho que transpor. Uma dessas barreiras é
esses consensos. Não é uma barreira específica do meio otaku. Eu acho que, por exemplo, uma barreira específica do meio otaku, que talvez tenha a ver com o tipo de história que costuma fazer sucesso no meio otaku, que em geral é o shonenzão de porrada. E o shonenzão de porrada é uma história muito longa, com muitos personagens, e muitos sistemas, e muitas regras, e muitos nomes, e muitas partes que se movem, muitas organizações e tudo mais. Então, a experiência de assistir um anime desses de maior sucesso, é a experiência de ler um mangá desses de maior sucesso, que eu tenho vários aqui atrás, de várias coleções que eu tenho desse tipo de mangá, é uma experiência de, muitas vezes, de catalogação. Não é só uma experiência de interpretação, uma experiência emocional, é uma experiência de catalogação de itens. Então, quando o crítico não tem de cabeça todo esse catálogo de itens, a opinião dele já é menos válida, né? Eu tenho esse problema porque eu tenho uma memória... Porra, eu não sou sistema. Eu não sou sistema pra ficar catalogando coisa. Não sou sistema. Foda-se. Foda-se se no episódio 32 ele fala que o NEM é de um jeito e no 97 ele diz que é outro, porra. Foda-se. Tá ligado? Ai. Justo. Não, você falou que isso aqui é... O cara para 2 horas, o cara gasta 50 horas pra fazer um vídeo de 2 horas. E aí o cara invalida tudo porque ele cometeu uma nota de rodapé, tá ligado? História muito ruim. E às vezes eu não lembro o nome dos personagens, eu não lembro quais são as organizações, eu não lembro quem são esses caras? O que eles estão fazendo nessa história? Eu tenho esse problema o tempo todo e eu recebo muitas críticas desse tipo, porque o meu modo de experimentar essas obras talvez não seja o ideal frente ao tipo de obras que elas são, como eu disse, obras muito extensas com muitos itens. As técnicas têm nomes específicos que fazem X e Y, e você tem que lembrar esse tipo de coisa, né? E essa é uma expectativa do fã. O fã quer que a pessoa valorize tanto aquela obra quanto ele. Tipo, como você pode ousar falar do mangá qualquer, whatever, se você nem sabe o nome da técnica de Kamehameha específico dele, sabe? É uma espécie de uma medição de dedicação, talvez, que sinaliza pra pessoa que tá vendo que essa pessoa não tem tanto conhecimento quanto eu, então não serve. E isso que eu acabei de falar agora talvez entre no guarda-chuva das coisas que as pessoas esperam de uma review, de uma crítica, de uma resenha, sei lá, que são todas baseadas no próprio conhecimento da pessoa e uma expectativa de que o outro confirme tudo que a pessoa acredita. Que a pessoa liste, pra começo de conversa, tudo que ela já sabe, pra provar que ela pode opinar, e depois confirme a opinião. Sim, ele quer que alguém passe na mão na cabeça dela, pra ela se autoafirmar também como inteligente. Sim. Por mais que ela seja uma burra do caralho. Assim, Eu vou fazer meu comentário mais gordinho no final do vídeo. Tá falando em gordinho, tô amassando o yakisoba aqui, velho. Opinião que o espectador já tem, que o leitor da crítica, caso seja escrita, já tem. A gente recebe muito comentário no VideoQuest de, por exemplo, no próprio vídeo do Kimi no Na wa, que eu citei agora, que são os comentários de finalmente alguém que concorda comigo, que foi até curioso, parece que o Kimi no Na wa, as pessoas estavam presas nesse consenso que a gente falou de que Kimi no Na wa é ótimo, então tinha uma certa vergonha. Eu não vi quase nenhum comentário negativo do Kimi no Na wa antes do nosso vídeo. Não que o nosso vídeo tenha mudado o mundo, mas enfim. E aí quando a gente falou algo negativo, foi que alívio! Alguém confirmou a minha opinião. E realmente existe essa necessidade da confirmação da opinião. O vídeo, a gente recebe muito comentário de... Não é nem questão de estar errado ou tá certo, velho. É questão de não ouvir o contraditório, tá ligado? Uhum. Tá certo, tá errado... Na arte é bem irrelevante, sabe? Depende. O problema é que você é raso, né? Às vezes nem isso. Não, quando você se propõe a fazer uma crítica relacionada a alguma coisa e você não consegue expor suas próprias ideias, tipo nosso amigo Psyne, É justo. aí, né? Meio que você mesmo se invalida, né? Porque ninguém te pediu. A questão sempre é essa, gente. Ninguém te pediu pra sentar a bunda na frente de uma câmera ou ficar de pé e gravar. Ninguém te pediu. Existe um mito, né? E aí vamos... às vezes a gente... Vamos lá, né? Tem coisas que a gente acredita sem motivo. E assim... E isso faz parte da vida. Sim.
né? A gente confia em pessoas que nos dão informações, até porque a gente não pode ir atrás da origem das espécies de tudo. Tipo, a gente não pode ir na fonte primária sempre. Sabe, se alguém virar pra mim e falar a América foi descoberta em 1492, eu vou lá, tipo, eu vou falar mentira, me prova, e a pessoa vai me levar num museu, sabe, em Cuba, não vai, né? Então, assim, existem formas de passagem de conhecimento que são, né, replicadas. A gente replica quando a gente faz isso. Isso tem alguns efeitos complicados. Um desses efeitos, né, é o tal efeito manada, que é o que o Kitsune está tentando descrever. O efeito manada é basicamente isso, sabe? Quando você tá dentro de um grupo, para você se manter coeso como parte desse grupo, você acaba entrando, né, dentro de um viés cognitivo na opinião daquele grupo. E isso pra muita coisa, cara. Tipo, isso não é só na galera geek, na galera otaku. Eu vou lembrar uma qualquer coisa. coisa isso aí, na real. Então, eu vou dar dois exemplos, It. Tá bom. O primeiro deles é um teórico marxista chamado Louis Althusser. Já ouviu falar dele? Não. Ele era o teórico marxista mais citado do século passado, da segunda metade do século passado. O Louis Althusser, no final da vida dele, estrangulou a própria esposa, foi internado e falou que nunca tinha lido Marx. De repente, esse cara some de todas as citações. Era um consenso na época que Louis Althusser era a melhor leitura pós-marxista que existia. Sabe? Era o melhor contemporâneo à época, né? Leitura pós-marxista que existia. Esse consenso ele foi quebrado por conta de... Depois disso, apareceram várias pessoas falando: olha, eu já sabia disso, eu já escrevi um texto lá atrás, falando que a leitura desse cara de Marx não faz sentido e tal. Mas você quebrar essa barreira, né? Quebrar a barreira da manada é um pouco complicado. E às vezes quebrar a barreira da manada tem um efeito perverso. Tem um outro efeito perverso, que são os lone wolves. Que é a galera que quer discordar de tudo. Que é a galera que... Não, tipo, porque eu não sou como a maioria. Sim. Eu crio minhas próprias ideias. E começa a criar um monte de teoria da conspiração infundada. Sabe? Então, assim, tem essas nuances que a gente tem que lidar. Mas sim, cara, quebrar essa barreira... Por exemplo, eu acho Kimi no Na wa horroroso. E eu já falei isso mais de uma vez. Eu acho a arte dele ruim. A arte de background, tipo... E o final de mau gosto impressionante, né? Não, então, a história é horrível. Sabe? A história é muito ruim. Eu acho, tipo, quando eu vi, eu falei: caraca, velho, o Leandro Hassum fez essa história melhor, era mais divertida. Leandro Hassum, não, esqueci o Arebaba lá, enfim. Tony Ramos. O Arebaba fez essa história muito melhor. Tô confundindo com o filme lá que o Leandro Hassum fica milionário. Enfim. Então, assim... Você, né, pra mim, tipo, é uma história fraca e um cenáriozinho fotorrealista com luzinha. Mano, se for pra fazer cenário fotorrealista, eu tiro uma foto, cara. Eu não quero que alguém desenhe um cenário fotorrealista. Pra quê? A gente já criou a fotografia justamente pra não ter que fazer isso. Sabe? Ninguém conhece a porra das vanguardas artísticas que foram inventadas justamente porque a pintura tinha que representar algo que a fotografia não podia representar, que é o subjetivo. Aí o cara vai lá e me pinta um cenário fotorrealista e põe brilhinho. E, tipo, umas luzes vindo da puta que pariu. Tipo, não sei de onde tá vindo tanta luz. E pronto, gênio. Makoto Shinkai, gênio. Então, assim, sabe, é fraco. Mas beleza, sabe? Quebrar essa barreira talvez não seja tão difícil hoje, num mundo que a gente vive, que as pessoas estão muito ensimesmadas, sabe? Mas quando é Boat the Rock, ninguém reclama. Na Boat the Rock, ninguém reclama. Mas, tipo, quando as pessoas estão muito ensimesmadas, sabe? Hipotermia. Tipo, a gente tá... a gente tem isso, a gente tem o comportamento de manada, né? Que são os consensos. Por exemplo, a dublagem brasileira é a melhor do mundo. De onde saiu essa informação? Não. Aí eu Tiraram direto. Vou ter que discordar de você. Não, mas, Hit, tiraram diretamente do cu. Eu vou te dar um motivo, tá? E esse motivo é literalmente um axioma, tá? Não tem jeito.
Marcelo Del Greco nasceu em que país? Aí você me quebra. Obrigado. Continua. Vai pro próximo assunto. Vai lá. Então, mas enfim, tipo, eu acho legal, sabe? Dublagem é uma arte muito. Uhum. Poxa, tenho muitas amigas e amigos que são dubladores, né? Por algum motivo, algum motivo aleatório, eu conheço muito dublador. Uhum. Tipo, é uma arte super legal, mas de onde saiu essa informação que de repente todo mundo repete, como se fosse um papagaio de pirata? E essa informação não saiu de lugar nenhum, sabe? Tem esses consensos, tem coisas tipo, anime tal é bom, anime tal é ruim. Uhum. E tem também o efeito manada da quebra de consenso. Né? Uhum. Quando chega o discordiano, quando chega o cara que quer ser o hipster da parada, sabe? E eu vou discordar de tudo. Não, porque isso aqui é muito ruim. Motivos? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém nunca soube, sabe? Mas eu acho que Então, assim, é bizarro porque eu acho que o motivo é muito parecido. Do otakult e do cara padrão, tá ligado? No sentido de... Mas não, ele quer se encaixar. O motivo todos os motivos são sociais. Pois é, então. Nenhum motivo é a obra em si, nenhum motivo é a arte, nenhum motivo são motivos sociais. O cara ou ele quer se destacar, sendo otaku, ou ele quer se encaixar, fazendo parte da manada. E aí, mas isso não quer dizer que são movimentos conscientes. As pessoas Sim. elas internalizam essas opiniões. E vira um crime, né? Sim. Você questionar isso porque as pessoas elas sentem que as opiniões delas são parte do core de personalidade delas. São Fazer elas, né? A minha opinião é a parte de mim, né? Sim, você faz até a brincadeira de vez em quando a gente aqui tá em live, né? Questione ideias, não pessoas. Às vezes as pessoas acreditam que são as mesmas coisas. Sim. Às vezes você atacar as ideias é como se você estivesse xingando a mãe dela. Sim. Assim, eu acho que existem ideias e ideias, né? São ideias também que movem, né? Mas a gente tá falando de ideias, não tá falando de opinião, né? Também, né? Enfim, a gente vai entrar numa terminologia meio doida, né? Se a gente entrar nesse assunto, né? Tipo, existem ideias e opiniões que elas são necessariamente... tipo, galera, Monark tá maluco. Você tá publicando dentro de um fórum dentro de uma plataforma, né, cujo alcance ele é infinito. Você tem ali, né, como Sacha Baron Cohen disse numa fala dele na ONU, freedom of speech is not freedom of reach, ou seja, liberdade de expressão não é liberdade de alcance. Né, você tem uma plataforma que você tem um alcance gigantesco, você tem certa responsabilidade com o seu discurso. Discurso é ação. Discurso gera ação. Discurso é importante. Sabe? Discurso não é tipo, ele só tá falando. Falar move. Move pessoas, move multidões. Falar mata, sabe? Discurso mata. É verdade. Tiraram o Chalaé pra maluco quando ele falou isso. Quando ele falou óbvio, né? Mas, exato. E uma outra coisa que é considerar o Skylab só um idiota, mas enfim. A Constituição dos Estados Unidos é um... Só falando aqui. Vou parafrasear meu professor de Direito Constitucional. Um deles é o Xandão. Vou parafrasear meu professor Conrado Ubner Mendes, que foi ameaçado pelo Procurador-Geral da República de ser preso depois que chamou de posse-geral da República por não processar o Bolsonaro. Vou parafraseá-lo. A Constituição dos Estados Unidos é um monumento decrépito. É um monumento decrépito. Ele não serve pra porra nenhuma, nem pros Estados Unidos. Enfim, mas depois não vou falar de constitucionalismo estadunidense aqui, senão todo mundo vai pra puta que pariu. Vamos lá. Concordo com tudo. Eu tô falando só de anime, meu querido Silvano. Por favor, hein? Justo. Conhecimento aqui não. Que tenha um pouco de ele é bom porque eu concordo com tudo que você falou. Tem uma pitadinha disso sim. A crítica não é uma pitadinha aqui, Tsânia. É a feijoada inteira. Não serve pra confirmar a sua opinião. A crítica não é melhor porque ela está de acordo com a sua opinião.
Na lista de coisas que a crítica não é, e não faz, e não serve para confirmar a sua opinião, não é uma das funções da crítica. Citar informações, citar curiosidades, qualquer coisa do tipo, a não ser que seja relevante para argumentação e tudo mais, mas não é essa a função da crítica. A crítica também não é um guia de consumo. Ela não é uma maneira de você ver o que vale a pena ser visto. Aí a gente vai entrar numa discussão. Porque a crítica não pode ser um produto? Também. Então. Ela é, né? Então. Eu acho que sim, ela funciona como um guia, tá ligado? O cara que vai fazer a crítica, ele pode fazer sim, pensando na crítica dele, dizendo se é bom ou se é ruim, pra aconselhar pessoas que seguem ele a consumir ou não. Aí a decisão de quem vai consumir ou não é da pessoa, mas ele pode fazer pensando nisso, né? Basicamente o que o o Ebert fazia, né? Roger Ebert. Não é o tipo, sabe aqueles vídeos de evite anime tal, não assista anime Y, não leia um mangá tal, não vale a pena assistir X e Y. Não é pra isso que a crítica serve. Às vezes eu penso sobre um vídeo que a gente fez faz muito tempo atrás, talvez 2 anos, eu acho, logo no fim do Naruto, e eu afirmo que não vale a pena ler Naruto agora. O que é uma maneira muito ruim de colocar a minha opinião. Não é a minha função como crítico dizer pra você o que vale ou não vale ver. Tudo vale ver. School Days vale ver. Vale a pena ler Bleach? Sim. É um lixo? É um lixo. Vale muito a pena ler Bleach. Tudo vale a pena ser visto. Então, a crítica não tá aí pra confirmar o que você já acha. A crítica não tá aí pra citar... Ver crítica de filme ao invés de ver o filme eu acho problemático. Sim. É esquisito, mas né? elas não são excludentes, tá ligado? É que são duas coisas diferentes, né? Ele te disse, cara, eu vi e não gostei, não veja. Por esse motivo. Agora, você tomar a ação de não assistir por isso, né? Caraca, é uma decisão sua, né? É tipo eu vendo Lampresa ao ataque, tipo, ruim demais, todo mundo tem que ver essa porra. A gente tem que ver, inclusive, Hit. E... eu acho que, de certa forma, se você confia na pessoa e essa pessoa tá fazendo esse filtro pra você, ela tá fazendo um serviço legal pra você, tá ligado? Agora, enquanto arte, enquanto tá precisando dessa coisa mais metafísica, né? Nossa, eu tenho que consumir tudo tem a sua mensagem e tal. Beleza, concordo que pode ser problemático. Mas talvez você não tenha todo o tempo do mundo e você quer ser mais assertivo no que você tá procurando. Talvez valha a pena você ouvir alguém que você confia, tá ligado? Eu não vejo problema nisso, na verdade. Eu acho meio puritano você... Porque existe também essa discussão bem desde muito tempo, sabe? Muito pura de... de ter uma separação que nunca existiu entre a arte e o monetário, tá ligado? Essa separação nunca existiu, mas enfim. Justo. Informações que você já tem, a crítica não tá aí pra dizer pra você assistir ou não certa coisa. Um uso que é próximo do que a crítica serve é a recomendação, que a gente faz pouco aqui no VideoQuest, vídeo de recomendação de coisas, porque de certa forma uma das funções da crítica é... Mas a recomendação não é tipo dizer o que você deveria ver? Ajudar você na sua formação na mídia, digamos assim. Eu Então, acho que não necessariamente, Hit. Assim, existem obras que são... obras que elas são pilares de certa mídia, sabe? Uhum. E você fazer essa curadoria também pode ser parte desse trabalho. Isso me lembra muito, por exemplo, o curso do Spike Lee em cinema. Uhum. Sabe, o Spike Lee, ele dava um curso universitário em cinema, Uhum. e ele entregava uma lista de filmes para as pessoas verem. Eu conheço essa história. Era uma lista enorme, sabe? São filmes que ele considera filmes que iniciaram coisas, sabe? Uhum. Filmes que criaram certos conceitos. Tipo... por exemplo, se você quer saber sobre, sei lá, filmes de monstro, a primeira coisa que eu vou te passar é tipo, sei lá, pode ser Nosferatu, pode ser o Golem que veio antes. Não, sim, mas é que a questão aqui foi que antes ele falou que o papel da crítica não deveria dizer que não assista isso. Mas aí agora ele tá falando que deveria ser uma curadoria. Mas não dizer pra você não assista isso também é uma curadoria. Entendeu?
Então, eu acho que nenhuma mídia mereça, tipo, não mereça ser vista de certa forma. Não, é que eu tô falando do argumento dele. Não tô levantando esse ponto, tá ligado? É que eu não acho que seja contraditório, necessariamente. Entende? Não acho que seja contraditório. Não, Eu eu tô acho que é achando- mais. Eu acho que o ponto de vista é mais de preferência a esses. Se for ver alguma coisa, sabe? Uhum. Um guia de, ó, essa coisa aqui. Veja essa coisa pra você entender X. Leia essa coisa aqui pra você entender Y. Sabe? É uma das funções. A gente fez isso pouquíssimas vezes no VideoQuest. Tem o VideoQuest do Devilman. É um VideoQuest É porque ninguém vai ver, vou falar, assiste Astro Boy. que tem esse espírito de recomendação. Leiam Devilman se você não Bonzão. conhece. O do Sandman é um que tem esse espírito. Leia Sandman se você não conhece. E tal. Porque é pra ajudar na sua formação. Porque a função da crítica não é nada disso que as pessoas esperam de um vídeo como esse. A função da crítica é explicar os comos e os porquês. É estando na posição de alguém que estudou, e aí eu tenho que dizer. Também tem isso, né, cara? Assim, a gente tende. Falta pra mim muito estudo na área, eu tô constantemente tentando chegar lá no nível que eu acredito que eu deveria estar, mas estando na posição, idealmente, de alguém que estudou o meio, a função da crítica é explicar como aquilo funcionou, qual foi o processo. Você, a arte, o mangá, o anime, o cinema, a função, uma das coisas que a arte quer é causar sentimentos em vocês. É fazer com que vocês sintam e fazer com que vocês pensem. E a função do crítico é mostrar e esmiuçar o processo de como você chegou nessa emoção. Sei lá, por que a cena inicial de Shingeki no Kyojin é tão eficiente? Porque a escolha dos ângulos e a escolha das cores, o fato de que você vê o personagem quando ele tá olhando pro titã que aparece, o ângulo da câmera tá de cima para baixo, então ele tá numa posição inferior, enquanto o titã é visto de baixo para cima. A relação de poder tá estabelecida por uma lógica visual. É explicar esse tipo de coisa que a crítica faz. Não é dizer pra você se é bom ou se não é bom. Não é a arte que é feita pra pensar. A trabalho da crítica é pensar por você, que é a melhor coisa que tem, pô. Você só escuta. Claro que o crítico vai fazer isso, porque o crítico é um ser humano e ele vai chegar no ponto que ele vai dizer o efeito desejado pela cena X ou pelo quadro Y, ao que parece, pela minha interpretação era X, mas ele configurou de tal maneira e ficou o Y. E por isso deu o efeito contrário, e como deu o efeito contrário do que deveria nessa cena, isso é ruim, e isso é uma coisa subjetiva, mas o dever do crítico é explicar pra você quais foram os passos que ele deu pra chegar nessa conclusão. De que tal coisa não ficou boa, de que tal coisa não chegou na intenção desejada, qual é a intenção do autor, esse tipo de coisa. É tudo interpretativo, mas a função do crítico é passar essa interpretação e explicar por que ele deu tal interpretação. Então quando você diz que não vai mudar nada o que você falou. Sim, não vai mudar nada o que o crítico falou. A função do crítico não é mudar o filme já existe. A função do crítico é interpretar e explicar a interpretação. Quando você diz, eu continuo gostando, não importa o que você falou, eu continuo gostando do Bleach. Sim, você deve continuar gostando do Bleach. Você tem a sua opinião. A função do crítico é explicar a própria opinião, não mudar a sua. Quando você diz, cada um tem seu gosto, dane isso que você falou. Sim, cada um tem seu gosto, inclusive o crítico. A função do crítico é tentar não colocar o próprio gosto pessoal na frente de uma explicação um pouco mais racional e um pouco mais neutra. Neutralidade não existe, imparcialidade não existe, mas existe uma tentativa de chegar lá. Quando você diz, não precisa falar disso se você não gostou. Não, o crítico precisa falar disso se ele não gostou. Porque no mundo ideal, o crítico veria tudo da sua própria mídia. No mundo ideal, eu conseguiria organizar o meu tempo, que é escasso, e assistir, sei lá, pelo menos uns 10 animes de cada temporada. E eu, obviamente, não vou gostar de todos os 10, eu vou gostar de 3, de 4, de 5. E a minha função como crítico é explicar pra vocês por que eu não gostei, e por que isso não funcionou. Por que isso é ruim. Mesmo que eu não tenha gostado. E quando você diz faz melhor, não. A função do crítico não é fazer um anime melhor, um mangá melhor, um filme melhor, um jogo melhor, um livro melhor. Não. Já está feito. A minha função é um intermediador, é um explicador, é uma ponte e não um criador. De todas as reclamações, faz melhor é a mais boa que tem. Existem os criadores, esses caras são importantes, mas eles estão lá. Eu tô aqui, eu faço o meu, eles fazem o dele.
Eu sempre quis abordar esse assunto e a sugestão do Rafael no nosso grupo dos padrinhos foi o que deu o estopim para esse vídeo, e essa sugestão dele é uma entre tantas sugestões dos nossos padrinhos lá no grupo do Facebook, que também já fizeram a votação pro próximo VideoQuest. As pessoas me chamarem de Rafael na internet é muito esquisito. Então, se você quiser também fazer parte disso e dar sugestões, ter a sua opinião ouvida, claro que você tem os comentários desse vídeo, mas a gente tem canais específicos que você pode ter acesso através do nosso Padrim. Então colaborem com o nosso Padrim. Se você curtiu esse vídeo, se você achou interessante esse vídeo, colaborem no nosso Padrim e ajude o VideoQuest a continuar existindo e ficar cada vez melhor. Valeu! Obviamente eu não lembrava que foi eu que tinha feito a pergunta, né? Mas sim, foi eu. Então, cara, e que eu... O que você ia falar? Então, assim, vai falando aí que eu preciso pegar, senão eu vou morrer. Vai falar. Tá bom. Eu meio que falei o que eu queria falar, né? Essa ideia do consenso como efeito manada e como isso acaba causando, de certa forma, um efeito contrário, né? As pessoas querem ser discordianas porque elas estão ensimesmadas. Muitas vezes as pessoas se sentem, né? Querem se sentir isoladas, querem se sentir melhores do que as outras, então elas acabam criando, né, esse movimento também. Mas uma coisa interessante que ele comentou e que às vezes a gente acaba esquecendo. Existe, e não me levem a mal nisso, existe de certa forma uma hierarquia do conhecimento. Me explico. Nós vivemos dentro de um fórum, estamos na internet, né? Nós estamos dentro de um fórum em que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tem acesso ao mesmo alcance, tem acesso à mesma voz. Isso acaba gerando a ideia, a noção de uma equanimidade, sabe? De uma igualdade no discurso, quando na realidade isso em termos práticos não existe. Existe uma hierarquia do conhecimento na realidade, sabe? Eu, quando tinha 5 anos não, eu quando tinha 15 anos, eu não levantava da minha cadeira, tirava a caneta da mão do professor e falava, agora eu vou ensinar. Mas na internet isso tem isso, sabe? Na internet, o Juninho 123 vai lá, o Hit foi beber água, o Juninho 123 vai lá e vai discordar do geneticista sobre a eficácia de vacinas. Sabe? Que seja tipo um engenheiro civil vai discordar do mesmo tópico de um virologista. Porque ele acha que enfim, o diploma e o fato de ele estar num fórum equânime, isso acaba gerando umas certas dissonâncias que dá a ideia de que, na verdade, toda opinião é válida. Sabe? Claro, a gente tem que fazer essa avaliação, né? Por exemplo, vamos lembrar, porra, Kitsune é um cara formado, sabe? Um cara formado em letras, ele entende, né? Tipo, entende de literatura e tal. O Hit é um cara que tá fazendo, né? Que está ali, né? Estudando filosofia há um bom tempo, já estudou teologia, então ele entende desses campos. Eu entendo de outros campos, né? Do direito, da história. Mas assim, existem campos de expertise, sabe? Existem opiniões que são interessantes, que são válidas, cuja crítica é mais importante ou cuja crítica deve ser levada mais a sério. E sinto muito, e isso funciona na realidade. Eu adoraria que todo mundo fosse, sabe, cérebro lisinho, todo mundo tivesse sincronizado e a gente pudesse discutir no mesmo nível. Mas assim, não funciona, sabe? Vocês não sabem o quanto é difícil, sei lá, o quanto é difícil explicar pra alguém do porquê a pena de morte é uma má ideia, sabe? E por conta desse discurso de internet, as pessoas sentem na vida real o impulso de acharem que tem o mesmo nível de expertise que você. Porque se na internet todo mundo é tratado como igual, né? Mais ou menos, né?
Se na internet todo mundo é tratado como igual, na vida real deve ser também. Então, cachoeirinha do macacu, vou chegar aqui e vou falar pra você que nossa, a pena de morte é uma ótima ideia pro Brasil. Sabe? Pena de morte é uma ótima ideia. A prisão perpétua é uma ótima O que ideia. aconteceu? Que isso? Enfim. Então, assim, existe esse tipo de coisa, sabe? E às vezes a gente se esquece. A gente acredita. A gente eleva o conceito de democratização a um nível que ele não existe. Sabe? Democratização é política. Não é freedom of speech é diferente de freedom of reach. Então, eu gostei bastante que o Kitsune tenha tocado nesse ponto, sabe? De que existem pessoas que estão estudando. Sim. Olha só. Existem pessoas que têm... As expertises existem. Né? Uhum. Enfim, eu tava comentando esse ponto, né? Que às vezes a gente esquece. Na internet nivela todo mundo por baixo. Aí chega o senhor Joãozinho de Cachoeirinha do Macacu. Engenheiro civil. Vira pra mim e fala: porra, pena de morte é uma ideia ótima. Ah, sim. Sim. É uma disputa de quem tem... A gente volta pro sofista versus o filósofo, né? Pois é. Olha, e aí... Assim, eu vou te falar uma coisa. Pena de morte é uma coisa que eu vou perto da outra, mas entendi. Cara, vou te dizer que sistema carcerário é um problema. Lidar com o sistema carcerário é um problema. Porque, assim, é o sistema... eu acho que... eu acho que uma forma de lidar com ele a gente não sabe o que a gente faz sem ele. Mas ele não tá resolvendo porra nenhuma. Uhum. Sem ele, pode ser pior? Pode ser melhor? Não sabemos. A gente sabe que uma das coisas que as pessoas não compreendem, né? Que, inclusive, que rola muita crítica você reclama, não dá nenhuma solução. Mas eu só posso trabalhar com o que tá dado, né? Exato. Eu não sei dizer, eu não tenho a bola de cristal pra saber o que pode acontecer, se X ou Y, né? Eu trabalho com material, né? Com o que tem, né? E eu não vou explicar a história da criminologia do porquê a gente não sabe o que vai acontecer se a gente tirar. E por que também não tá funcionando. Até porque a gente tá falando sobre consenso no meio otaku e a função da crítica, né? Exatamente, porque eu demorei... E também porque eu demorei 1 ano pra estudar isso. Mas vamos lá. Mas, cara, isso, sabe? Existe essa hierarquia. E a gente tem que levar em conta na hora da gente analisar a coisa. Não quer dizer que a gente não possa ouvir o Joãozinho. Podemos. Não, acho que é super válido Devemos. Falar. Inclusive pra chamar ele de burro. Brincadeira, gente, não chama ninguém de burro não, é sacanagem. Fala aí, ó. Peito de frango, tá lisinho. Não, ataque ideias, não pessoas. Dependendo do que a pessoa falar. Dependendo da ideia da pessoa, você pode atacar a pessoa, mas no geral, só ataca a ideia. E aí você tem essa... Né, você tem essa perspectiva. Aliás, eu vou lançar uma braba aqui, Hit. Por favor. Uma braba que tipo, é um parênteses. Tá. Que o Yuri falou, no Brasil rico não é preso. Sabe por que rico não é preso no Brasil? Não é porque as pessoas gostam mais dos ricos. É porque pobreza é criminalizada. É porque na hora de definir o que é crime, nós definimos as coisas que pobres fazem como crime. Complexo? Pra caralho. Uhum. E é isso. É a criminologia moderna, entendeu? O processo de criminalização. Não é que as pessoas tipo, ativamente vão atrás de pobre. É que tipo, a sociedade como um todo criminaliza a pobreza. Por exemplo, tipo, pessoas... Todo mundo adoraria, tipo, tem um monte de gente que adoraria criminalizar o funk, sabe? É um fenômeno, enquanto era, né? Funk, agora já virou um fenômeno. Enquanto é um fenômeno da periferia... Tudo que é fenômeno da periferia, as pessoas querem criminalizar. Antigamente com samba. Exato. Sempre aconteceu. Lembre da grande frase do Rui Barbosa, né? Que ele tava reclamando que a primeira-dama tinha tocado uma música popular na Palácio, né? Uhum.
E ele fala, tipo, essa música de baixo nível é comparável com a Teretê e ao samba, sabe? Tipo, Rui Barbosa. Sim. Grande águia de aia, sabe? Enfim. Que vai entrar em todo o problema do Brasil, né? Isso aí, enfim.